O VLT é uma boa para a cidade do Rio de Janeiro? Olá, aqui Carlos Murdock, arquiteto urbanista, professor universitário e, acima de tudo, carioca. Nós vamos tratar hoje de um assunto que não está muito bem compreendido até o momento, que é a questão da utilização do VLT aqui no Rio de Janeiro. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui no mapa, vou desenhar para todo mundo entender. Vamos lá. O VLT, a princípio, ele foi desenhado para conectar a rodoviária, né, até o aeroporto Santos Dumont. Primeira pergunta que eu vou fazer é qual o percentual da população carioca que sai da rodoviária até o Santos Dumont, que precisa conectar os dois intermodais. Isso já é uma pergunta estranha. Então, na essência, a gente descobre que o VLT só existe para conectar a zona portuária ao centro da cidade. Ou seja, ele existe essencialmente para valorizar o território da zona portuária. Vamos analisar outras questões aqui importantes também. Quanto é que o VLT custou? Oficialmente ele custou aproximadamente 1 bilhão 150 mil. Metade foi pago pelo nosso bolso, né? A outra metade é uma parceria público-privada, que significa o quê? Mais ou menos metade você pagou de novo e a outra metade foi financiada. Não vou entrar aqui no modelo de financiamento, mas a questão que fica é que nós pagamos 75% do VLT. Todos os cariocas pagaram para valorizar o território da zona portuária. Importante também a gente definir se o VLT é transporte de massa, ou seja, ele é um transporte como metrô, como ônibus. Eu vou dizer para você que não. Vamos imaginar o seguinte, se o VLT partir de 3 em 3 minutos, tivermos um trem nesse intervalo, vamos ter aproximadamente 20 trens por hora. Cada trem pode conduzir aproximadamente 400 passageiros. Logo, a gente vai ter por volta de 8 mil e poucas pessoas por hora. Um transporte de baixa capacidade vai até 10 mil pessoas hora. O VLT, no pico, e se funcionar muito bem, transporta no máximo 8. Então, ele não é um transporte de massa. Tem uma outra coisa divertida, é a velocidade média do VLT, né? Em alguns sites a gente vê que ele vai até 30 km por hora, outros dizem que vai até 17 km por hora, e eu vou dizer uma coisa, 17 já é baixo, ou seja, a gente começa a ter uma opção de questionamentos. Um outro questionamento importante é se o VLT dá choque, ou seja, ele é capaz de machucar pessoas, eletrocutar pessoas, caso chova. Para isso eu vou contar um pouquinho da história de como o VLT funciona e de como os trens à base de eletricidade se deslocam. Para isso eu vou pegar aqui o meu super VLT, está todo mundo vendo aqui, e um trilho normal, né? Então, aqui está o trilho, beleza. A gente sabe que para fazer uma alimentação a gente precisa colocar positivo e negativo para criar uma corrente elétrica. Normalmente, a alimentação de alguns trens vão por uma fiação chamada catenária. E essa catenária, por vezes, fica em cima. Vocês já viram, antigamente aqui, os bondes do Rio de Janeiro funcionavam assim. Os ônibus elétricos também tinham uma fiarada por cima do veículo. O VLT usa um sistema mais contemporâneo, chamado APS, que é onde essa alimentação principal, na realidade, é uma espécie de um terceiro trilho que fica no chão, que é ótimo, elimina aquela fiação aérea e realmente fica um aspecto muito mais limpo, é tecnologia bacana. Como é que o VLT faz para não dar choque no dia a dia? Simples assim. O VLT só alimenta de eletricidade o trilho no momento que ele está passando, ou seja, está passando ele eletronicamente, ele joga eletricidade que faz o VLT andar. Super bacana, sensacional. Qual é nossa questão aqui? Alguns engenheiros com os quais eu andei conversando me alertaram sobre a possibilidade, caso exista uma chuva e provoque um empoçamento de água sobre esse trilho, você corre o risco de eletrocutar pessoas. Por quê? Você vai, como se você enchesse uma banheira e jogasse uma torradeira dentro da banheira. Só que o VLT não é uma torradeira, são 750 volts descarregados, que, claro,
pela extensão ele tende a diluir, mas pode machucar. Nós então questionamos o VLT de certa maneira sobre esse assunto e a resposta que nós tivemos foi a seguinte: se chover muito e alagar, o VLT para de funcionar. Por quê? Por segurança. Em momento nenhum, o VLT carioca admitiu que ele pode eletrocutar pessoas. Porém, para bom entendedor, meia palavra basta. Se eu tenho que parar por segurança, significa que eu posso machucar alguém se eu estiver funcionando. E é exatamente assim. A resposta que o VLT carioca nos deu oficialmente é a seguinte: se chover e alagar, o VLT passa a operar através de baterias, que eles chamam de supercondutores, para conduzir o trem até um local onde não haja empoçamento. Eu, pessoalmente, trabalhei durante muitos anos na Avenida Rio Branco, acompanhei a obra do VLT e vi que, na realidade, o sistema de drenagem está muito fraco. O que eu vi, principalmente no último verão, 2015, 2016, nós observamos o tempo todo a calha do VLT lotar de água, encher de água, lâminas de água até 20 centímetros. Eu acho isso um problema. Moral da história: nós temos duas faltas com a verdade. A primeira, VLT é transporte de massa? Não, não é. O VLT funciona sob condições de chuva? Não, não funciona, porque ele vai andar um pouquinho, procurar um lugar para estacionar e vai parar. Não me interessa nenhum destes sistemas operando na cidade. Nós estamos transformando uma coisa que era para ser um transporte de massa, um transporte para funcionar para os cidadãos, num trenzinho turístico, que é bacaninha pra caramba. Mas, sinceramente, eu acho que não funciona e a gente tem que rever essa história. Aqui, Carlos Mordoc, um grande abraço.